Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões. E em cada programa queremos conversar sobre a Palavra de Deus, sobre o que a Bíblia nos ensina e nesta série de programas sobre a cronologia bíblica, sobre a história da humanidade, sobre o projeto do Senhor para toda a humanidade. Estamos começando bem no início, bem como tudo começou ali no livro de Gênesis. E no programa de hoje conversaremos sobre o primeiro casal. Como foi o primeiro casal? Como era a vida deste primeiro casal? E o que Deus espera de nós? Vamos ver? Deixe seu coração aberto para o Espírito Santo lhe falar. O programa Os Gideões já começou. Bem, nós vimos como Deus criou todas as coisas e Deus fez de uma maneira muito perfeita, de uma maneira muito linda. Deus, por exemplo, fez o homem e esperou que o homem sentisse falta de alguém, sentisse falta de uma companheira, sentisse falta de alguém que ele fosse idôneo, que fosse uma ajudadora. E Deus então criou a mulher a partir do homem. Ou seja, toda a raça humana veio de um só homem, veio de Adão. Todos nós estávamos em Adão. Assim como Eva estava em Adão, os filhos de Adão e Eva estavam em Eva, que estava em Adão. Então, todos nós estávamos em Adão. Toda a raça humana veio deste primeiro homem que Deus criou. Deus então fez a família. O propósito de Deus ao nos criar foi nos fazer a sua imagem e semelhança. E diz a palavra que homem e mulher os criou, macho e fêmea. Ser homem ou ser mulher é ser a imagem de Deus. É cumprir o propósito dele, é saber que o que Deus tem para nós é algo tremendamente maravilhoso. Vamos ver como o Senhor fala a respeito do primeiro casal, desta primeira família. Então, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Nós vamos ler 2 versículos, aliás 3, de 23 a 25. Vamos lá? Diz assim: E disse o homem: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse é o texto que nos fala da formação do primeiro casal. Deus não fez o homem para viver no homossexualismo, homens com homens, mulheres com mulheres. Deus não fez o ser humano para outra finalidade na procriação, a não ser formar uma família. Uma família. Assim como a família tem o pai, a mãe e os filhos. Esse tripé, nós vemos aí novamente o número 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós vemos a família com esse tripé, o pai, a mãe e os filhos. Nós vamos ver o propósito de Deus ao criar Adão, ao criar Eva, foi que eles multiplicassem, foi que eles enchessem a terra para dominar sobre a terra. E há muitas pessoas que pensam que o pecado do homem, que o pecado de Adão e Eva ao comer o fruto proibido, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, seja o sexo. Não, o sexo dentro do casamento não é pecado, pelo contrário, é abençoado. O sexo da maneira como Deus planejou que fosse,
não incrementado com fantasias pecaminosas, mas o sexo como Deus criou para ser, ele é abençoado. Assim Deus nos fez, assim Deus fez o homem, assim Deus fez a mulher e colocou o tempo da maturidade, o jovem, a jovem, quando já desejam casar e se apaixonam e vem o amor e formam uma família com o casamento. E com o casamento vêm os filhos. Aqui a palavra nos diz que quando Deus acabou de fazer aquela mulher tão linda, e Deus fez Eva sob encomenda para Adão. É tão lindo pensarmos assim, que Deus nos faz. Eu sei que há muitas pessoas que dizem, a gente escolhe o cônjuge, a gente escolhe e pede para Deus abençoar. Eu creio que Deus nos faz e quando Ele nos faz, Ele pensa com quem nos casaremos. Eu creio assim, você pode crer diferente, quanto a isso não há problema nenhum. Mas foi assim no primeiro casamento. Deus fez o homem e fez a mulher sob encomenda para ele. Se ajustando no temperamento, se ajustando nos sonhos, se ajustando no conhecimento de Deus, se ajustando no trabalho. O homem indo para cuidar do jardim, o homem fazendo o trabalho mais pesado e a mulher cuidando da casa, a mulher cuidando dos filhos, a mulher cuidando da parte criativa, da ornamentação, do alimento, coisas básicas para sustentar a alegria da família, para manter um lar abençoado e ajustado. E quando Deus trouxe a mulher para o homem, Ele disse, esta, afinal, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Ele sentia que não simplesmente ele a possuía, ela era dele, mas ele sentia que ela era parte dele. O apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 5, ele vai falar exatamente isso, que o homem vai tratar a mulher como seu próprio corpo, como parte dele, como parte mais frágil. Ele vai cuidar da esposa como ele cuida dele. Esta é a palavra de Deus, esta é a vontade de Deus, este entendimento que somos um. Marido e mulher se tornam um. Ele diz, ela se chamará varoa, porquanto do varão foi tomada. Era parte dele. Paulo diz, quem ama sua esposa, ama a sua própria carne. Ama a si mesmo. Tratar bem a esposa, tratar bem o marido, é amar-se a si mesmo. É cuidar um do outro como um só. O casamento é como se nós tomássemos 2 folhas de papel e passássemos cola e colássemos essas 2 folhas de papel. Quanto mais o tempo passa, mais seca está essa cola, mais os 2 são um. O divórcio vem, a separação vem, se rasgam, mas nunca voltarão a ser inteiros, nunca voltarão a ser os mesmos, porque o propósito de Deus não era este. O propósito de Deus é um só. O coração se une, o corpo se une, o casal se une, a vida se une e se forma uma família. E aqui, lá no Gênesis, lá no início, no primeiro casamento, não houve uma cerimônia com daminha de honra, com as alianças. Quem sabe, foi um dia maravilhoso que os pássaros cantaram, o barulho do riacho, as flores. Quem sabe, numa primavera, quando Eva foi trazida para Adão. Possivelmente, o próprio Deus, numa teofania, como todos os dias ele vinha conversar com Adão, numa figura humana, quem sabe o próprio Deus veio de braço dado com Eva, dizendo, Adão, olha o que eu trouxe para você. Ele deve ter ficado maravilhado. E Eva também, maravilhada com o homem. Formaram uma família.
os dois se tornando uma só carne. Isto significa mexeu com um e está mexendo com o outro. Tocou em um, tocou no outro. Isto significa que os dois se amam, se completam, são um só. E diz a palavra que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Não nus no sentido de expostos, mas estavam cobertos com a glória de Deus. Mas essa palavra é muito importante. Eles não se envergonhavam porque se conheciam. É tão importante que no casamento, marido e mulher se conheçam. O tempo do namoro é o tempo de se conhecer, de conversar, de saber o que um gosta, o que o outro gosta. É tempo de se conhecer para se ajustar à realidade do outro. Mas hoje muitos jovens, muitos se casam sem se conhecerem. Então os conflitos vêm, os problemas vêm e um fica com vergonha de contar certas coisas para o outro. Mas o casal no Senhor, eles se conhecem, eles se amam, eles se completam, eles se perdoam, eles se ajudam mutuamente. É maravilhoso ver isso, este propósito de Deus e o relacionamento de um casamento. O homem e a mulher é o protótipo da nossa união com Cristo. Aqui formamos uma só carne, com Cristo somos um só Espírito, uma só mente, um modo de pensar, de ser, nós e Cristo. Você já conhece Jesus? Você, como tem sido como marido ou como esposa? Está dentro do projeto de Deus? Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.